Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula, a gente vai para a última parte de cálculo estequiométrico, agora fazendo alguns cálculos, galerinha, envolvendo mais as reações de combustão, que é onde aparece, mas agora fazendo cálculos com ar, tá certo? Então, na verdade, aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a composição do ar, que a gente já viu em gases, tá? Que vai ser essencial para a resolução desses tipos de exercício envolvendo cálculo estequiométrico e às vezes até outros assuntos aí, perfeito? Mas vamos focar no cálculo estequiométrico. Primeira coisa importante para a gente poder avançar e trabalhar com esse conceito dentro do cálculo estequiométrico. Em reações com ar, a gente tem que lembrar da sua composição, né? Percentual em mol, tá bom, gente? Não esqueçam que essa composição percentual é em mol. A não ser que o exercício fale que é em massa, mas ele tem que dar outro valor. O nosso ar ele é composto de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Os outros 1% a gente fala que é argônio, né? E tem outras misturas, porém, a gente pode aproximar esse valor para 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, tá bom? São os majoritários aí no nosso ar atmosférico, tá certo? Então, e se o exercício não disser nada, vocês podem usar esse 80 e 20, mas geralmente ele vai dar nos dados para vocês ou no enunciado. Uma outra coisa importante. É importante ressaltar também, galerinha, que em uma reação de combustão, a que mais aparece, né, apenas o oxigênio é consumido, tá? E é muito importante vocês lembrarem que na combustão existem dois tipos, tá? Existe a combustão incompleta e existe a combustão completa. Quando que vai ter uma, quando que vai ter a outra? Depende da quantidade de oxigênio. Se o oxigênio estiver na proporção correta ou em excesso, a combustão é completa. E se ele estiver abaixo da quantidade necessária, aí a gente tem uma combustão incompleta que pode ser de dois tipos, tá? A incompleta, ela pode gerar geralmente dois produtos. Geralmente, quando nós fazemos a combustão de compostos orgânicos, tá? Que tem carbono, hidrogênio, enfim. Pode ocorrer a formação de CO e água, monóxido de carbono, que é muito tóxico, né? Lembra lá que ele se liga na molécula de hemoglobina fortemente, não deixa ocorrer, enfim. A competição dele e do oxigênio pela molécula de hemoglobina, ele ganha a competição, tá? Mas pode formar carbono mais água, tá? Aqui no caso é a fuligem, beleza? Queima incompleta. Quando a gente considera a queima completa desses compostos, o produto final é gás carbônico e água, tá? Geralmente vai aparecer mais a completa para nós. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei o exemplo de uma combustão completa, tá? Do metano, o principal componente do gás natural. E aqui eu coloquei ar. Mas olha o que eu quero que vocês entendam. Eu vou montar a equação só com oxigênio. CH4, a equação balanceada já, tá? Ó, 2O2 vai produzir CO2 mais duas águas. Mas se eu quiser escrever com ar, olha o que eu tenho que propor. Eu tenho 2 mol de oxigênio. E a gente não pode esquecer que a composição do ar é 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então, aquele 2 mol de oxigênio equivale a 20% do ar. E a gente sabe que 80% equivale ao número de mols de quem? Do nitrogênio. Galera, se eu multiplicar por 4 aqui dá 80, então eu vou multiplicar por 4. Então, o número de mols do nitrogênio é igual a 8. Eu tenho 8 mols de nitrogênio. Então, olha como que eu poderia escrever essa combustão em função, galera, do ar. Eu poderia colocar assim, ó. CH4 mais 2O2 mais 8N2. Produzindo CO2 mais duas águas
mais 8N2. O N2 sai lá, tá bom? Ele não sofre uma reação de combustão, tá certo? E isso daqui que eu coloquei para vocês, a soma, né, é o ar. Tudo bem? Não necessariamente vocês vão ter que colocar o nitrogênio na equação, tá bom? Porque, na verdade, olha o que acontece. Ele está no reagente e está no produto. Então, teoricamente, ele cancela, tá certo? Mas eu só coloquei para vocês compreenderem como que acontece uma reação quando a gente usa o ar e não só o oxigênio, tá certo? Beleza? Mas quem participa, quem é consumido, no caso, é o gás oxigênio, porque é ele que é o comburente, né? O CH4, que é o metano, é o combustível. Vamos fazer alguns exercícios, galerinha? Então, nessa primeira parte da aula, eu vou fazer 2 exercícios, tá certo? E num segundo momento, a gente faz mais outros exercícios para consolidar esse assunto relacionado com equações onde envolve o ar. Perfeito? Vamos lá. Essa primeira questão, galerinha, é uma questão da FUVEST, tá? Então, vamos lá, ó. O isoctano é um combustível automotivo. A combustão desse material ocorre na fase gasosa. Dada a massa molar dele, que é igual a 114 gramas por mol, ele quer saber o volume molar de gás nas condições ambiente e considerando o volume molar igual a 25 litros por mol e a composição do ar em volume. Quando ele dá composição em volume, é em mol, tá bom, gente? Porque volume e mol são grandezas proporcionais. 20% e 80%. Na letra A, ele pede para a gente escrever a equação da combustão completa do isoctano. Primeira coisa era saber quem é esse isoctano, tá? Gente, o isoctano é o 2,2,4 trimetilpentano, tá? É a gasolina. E a fórmula, galerinha, é o C8H18, tá bom? Teria que montar a estrutura. Vou montar aqui para vocês, ó. Seria assim, CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH3. Ó, 2,2,4 trimetilpentano, beleza? Na letra A, ele quer a reação de combustão completa. Então, vai ficar C8H18, no caso a gasolina, tá? Líquida, reagindo com gás oxigênio. Aqui, como é combustão completa, vai produzir gás carbônico e água. Vamos balancear essa equação, galerinha. Lembra de deixar os menores números inteiros, tá? Então, para deixar os menores números inteiros, eu sei que vai dar fração, então já vou começar aqui com 2, tá? Porque se der fração, depois teria que multiplicar por 2. 2 vezes 8 dá 16, aqui tem 1. Então, aqui vai ficar 16. 2 vezes 18, 36. Aqui tem 2 hidrogênios, né? Então, vou ter que multiplicar aqui por 18. Oxigênio. 16 vezes 2 dá 32, certo? 32 com 18 dá 50. Então, aqui vai ser 25. Essa é a equação balanceada da combustão completa da gasolina. Olha o que ele pede na letra B. Calcule o volume de ar nas condições ambientes necessário para a combustão completa de 228 gramas. A letra B eu já vou fazer logo aqui embaixo. Ó. A proporção é 2 mol para 25 mol. Só que cuidado, esse 25 é de oxigênio, tá? Não é de ar. 2 mol, galerinha, a massa molar é 114. Então, concordam que aqui, 2 mol, se eu converter, vai dar 228 gramas, que é o dobro. E esse 25 mol, se eu multiplicar por 25, vai dar 625 litros. Só que esse volume que eu acabei de achar é de oxigênio. E ele não quer o volume de oxigênio, ele quer o volume de ar. E eu não posso esquecer que esse volume equivale a 20% do ar. Então é só fazer uma regrinha de 3. 625 litros
equivale a 20% do ar. Só que como ele quer o ar inteiro, ele quer o 100%. 100% o volume de ar. Beleza? Ó, daqui para cá eu multipliquei por 5. Então, daqui para cá eu também vou ter que multiplicar por 5. Belezinha? Então, nessa combustão, galerinha, para ela ocorrer, o volume de ar, ó, vamos lá, multiplicar ali aquele número por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, com 2 que subiu, 12. 5 vezes 6, 30. 31. 31, então no caso dá 3.125 litros de ar. Beleza? Tudo bem, gente? Então é essa a ideia proposta aí, tá? Pela questão da FUVEST, tá? Então é só verificar a proporção. A gente viu que para 228 gramas, né, que já é o dobro, é 625, né, litros de oxigênio. Só que esse 625 é só 20%. Como ele quer o ar, 100%, é só multiplicar por 5. Beleza? Belezinha, então. Vamos para o segundo caso. Questão número 2, ó. Tem-se 200 litros de um gás natural composto de 95% de metano e 5% de etano. Considerando o teor de oxigênio no ar igual a 20%, ele quer saber o volume de ar necessário para queimar completamente a mistura. Primeira coisa, vamos achar o volume de cada um. O volume do metano, ele falou que é 95%, certo? Vai ficar 95% de 200. E o volume de etano, que é o C2H6, vai ficar 5% de 200. Eu prefiro fazer o 5% primeiro. Fica mais fácil, né? Ó, corto os zeros. Então, eu tenho 10 litros de etano. Consequentemente, eu vou ter 190, né? Litros desse. Belezinha, essa é a primeira parte do exercício. Agora, o que vocês teriam que fazer? A equação balanceada. Então, ó, a do metano foi a primeira que nós usamos na aula. É CH4, 2O2, produzindo CO2, mais 2 águas. Do etano a gente não fez, vou fazer aqui no cantinho. C2H6, mais o O2, que eu não sei, eu vou ter que balancear. 2CO2, porque tem 2 carbonos, mais 3 águas. Ó, 2 vezes 2 dá 4, com 3 dá 7. Então, aqui vai ficar fração, tá? Mas não tem problema, vamos deixar assim mesmo. Agora, a gente vai determinar a proporção entre eles. É 1 para 2. E como a proporção em mol é a mesma que em volume, lembra lá da lei de Gay-Lussac? Então, eu posso dizer que 1 litro desse reage com 2 litros desse. Porém, eu tenho 190 litros de metano. Vamos ver o volume de oxigênio. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1 litro do etano reage com 3,5 litros de oxigênio. Só que eu tenho 10 litros de etano. Vamos ver o volume de oxigênio. Aqui, o volume de O2 é só multiplicar 35 litros. E aqui, o volume de O2, vamos lá, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 9 dá 18, 2 vezes 1 dá 2, com que subiu 3. Só que cuidado, eu estou achando o volume de oxigênio. E ele não quer o volume de oxigênio, ele quer o volume de ar, tá certo? Então, olha o que a gente vai ter que fazer. O volume total de oxigênio é 380 mais 35, beleza? 380 mais 35 vai dar 415. Só que esse 415 não equivale a 20% do ar? Então, agora a gente faz uma regrinha de 3.
415 litros é 20%, 100% é o volume de ar. Para facilitar, multiplica por 5, tá, gente? Ó, aqui vezes 5, aqui vezes 5. Fazendo isso, ó, 5 vezes 5, 25. Ó, já tem duas alternativas possíveis, tudo bem? Só que a letra C, olha o valor dela, 415. Então, se o final é 5, galerinha, vai ter que ser letra E. Mas vamos fazer, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1 dá 5, com 2 dá 7. E 5 vezes 4 dá 20. Portanto, o gabarito aqui, galerinha, é a letra E. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Então, sempre quando tiver exercícios que envolvem ar, não é nada de outro mundo. É só você lembrar a composição do ar, tá certo? E se ele pedir o volume de ar que foi utilizado e não de oxigênio, você volta para o 100%. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, galerinha, me procurem e até a nossa próxima aula.